A graça e a paz de Jesus, amém? Deus abençoe a sua vida. Eu quero agradecer a você, como hoje eu fiz pela manhã, por você ter vencido o frio, né? E estar aqui conosco nessa noite. Eu sei que tem sido difícil a gente sair de casa, né? Mas você venceu, você veio aqui. E a minha expectativa é que Deus fale ao seu coração. Nossos visitantes também, eu quero agradecer muito a presença de vocês. Sintam-se acolhidos aqui na nossa igreja. Antes da gente começar a nossa mensagem, Wesley, por favor, acende aqui para nós, tá? Eu queria dar alguns anúncios. No próximo sábado, nós temos duas atividades. Uma é o pessoal da terceira idade, não é isso, irmã Vanilce? Eles vão estar às 3 horas da tarde, 2h30 da tarde, não é? Aqui na igreja, é isso? Da Salão da CEMIG, 2h30 da tarde, ok? É aquele salão ali na rodovia, né? Você pegou a rodovia, você viu, vai ali pelo trevo de Silvanópolis, voltou para Pouso Alegre, virando à direita, do lado direito tem a CEMIG ali, você entrou e vai ser um encontro realmente eletrizante lá na CEMIG, todo mundo vai sair de lá bem ligadão, tá? Então, 2h30 da tarde você pode participar. E à noite, às 19 horas, nós estamos indo lá para a casa do Maurício e da Fabrícia. Eles construíram lá no condomínio Las Palmas, aquele ali próximo do shopping, né? E vão consagrar a casa deles ao Senhor. E eles abriram para a igreja toda, tá, gente? Não sei nem se cabe, mas... Então, se a gente pudesse até ir, uma família que nós estamos recebendo aqui na igreja, né? Já batizei a Fabrícia, nós reconectamos o Maurício, eles estão muito felizes aqui entre nós, por isso estão abrindo assim. Eu perguntei, Maurício, você quer que... Como é que não, pastor? A igreja toda, todo mundo quiser ir, é bênção, não é? Mas só que lá tem aquelas dificuldades de entrar. Então, o que ele me pediu? Se você que tem intenção de ir, se você pode ir, entre em contato com a secretária aqui da igreja, dá o seu nome e o seu CPF, que aí já vai ficar lá na portaria. Quando você chegar, já está tudo certinho para você entrar, tá bom? Na sexta-feira também nós temos 2 eventos aqui na igreja. Nós temos a reunião dos homens, que deve acontecer lá no Salão Social, não é isso, Vitor? Reunião dos homens no Salão Social e reunião das mulheres aqui, não é? No nosso templo. Então você vai vir para cá já, né? O casal chegou ali na porta, um sobe e o outro fica aqui embaixo. Bacana? Só mais 2 coisinhas. Quando acabar o culto aqui, vai ter uma mesa ali fora. É 0,800. Chocolate quente e biscoitinho. Amém, gente? Não paga nada. É só você chegar ali, tomar o chocolate, interagir com o pessoal, comer um biscoitinho. E se você gostar muito, a gente vai começar a partir para um sanduíche mais encorpado. Quem sabe o Brito coloca a chapa ali embaixo e começa a fazer hambúrguer ali, ó. Ali, ó. Vai ser bacana, não vai? Não vamos... Eita, nós. Então você vai ter um tempo de comunhão ali, você pode ficar bem à vontade, tá? No dia 8 de julho, nós vamos estar encerrando a nossa campanha de missões, tá? Tá, ótimo aqui, ó. Gente, eu sei que muitos de nós não vai conseguir ir, né? Nem eu vou conseguir ir. É lá no Espírito Santo. Mas por que esse anúncio está fazendo aqui? O que ele está fazendo aqui? Né? Isso é uma congregação que quem está à frente é o pai do Wesley, aqui da nossa igreja, e nós ajudamos na construção desse templo, né? E eles agora tão carinhosamente estão mandando para a gente um convite para ir lá. Mas é um pouquinho longe, viu, Wesley? Você vai transmitir o nosso carinho. Quem sabe a gente grava um vídeo, manda alguma coisa assim, né? E transmitir o nosso carinho aí para essa igreja que já construiu, é uma congregação, já construiu um templo para 300 pessoas, né? Olha a ousadia do povo, né? Já construiu um templo para 300 pessoas e pela foto e o vídeo que o Wesley me mandou, já está ficando movimentado. Daqui a pouco vai ter que ampliar esse templo, né? A igreja começou outro dia. Deus abençoe a vida deles. No dia 8 de julho, nós vamos encerrar nossa campanha de missões estaduais. E eu convidei para estar aqui conosco o pastor Renato e a sua esposa Marilda. Eles são da nossa congregação em Maria da Fé. Desculpa, nossa, não, é da denominação, né? A gente já fez um trabalho lá uma vez, não é nossa. Olha que mania de achar que tudo é nosso, né? Mas eles são nossos missionários de missões estaduais na congregação lá em Maria da Fé.
E eles vão estar aqui com a gente, vão falar um pouco do trabalho deles em Maria da Fé. E parece que a coisa lá está engrenando também. Isso está sendo muito legal, nós estamos muito felizes com o trabalho do pastor Renato lá. Tá bom, gente? Bom, dito isto, abre a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos trabalhar nesse texto hoje. Já tem aqui, Vitor, mas já você fez esse esforço, eu não vou desonrar isso não, vou aproveitar, tá? Água é sempre bom, né, Vitor? 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 30. A minha intenção, e eu não sei se isso vai acontecer, mas essa é a minha intenção, quando eu comecei a escrever isso, era que na próxima semana a gente pegasse do verso 31 em diante. Porque você pode observar aí que é um texto muito conhecido, capítulo 17 de 1 Samuel, e quando você chegar no verso 30, você está cortando a história, né? Ela fecha no capítulo todo, é a história de Davi e Golias. Então você vai ter o fechamento no capítulo todo. E eu peguei só uma parte desse capítulo para aquilo que eu gostaria de falar aqui nesta noite. O texto diz assim, olha, os filisteus, eles juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá, e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azecá. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam-se no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, ele veio do acampamento filisteu, ele tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas, ele usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas suas costas. A haste da sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e a sua ponta de ferro pesava 7,2 kg, e o seu escudeiro ia na frente dele. Golias então parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e me vencer, nós seremos os seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão os nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel, mande-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Nessa ocasião, Jessé disse ao seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa aos seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos, traga-me alguma garantia de que eles estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se então de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe havia ordenado. E ele chegou ao acampamento na hora em que, com o grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos, correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Verso 23. Enquanto ele conversava,
com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu habitual desafio, e Davi ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei vai dar grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará a sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família do seu pai. Davi então perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Então disse Davi: o que eu fiz agora? Será que eu não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Com o coração abatido por causa desse filisteu, teu servo irá lutar com ele. Não era para eu ler o 31 não, tá, gente? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, muito obrigado por esta noite. E eu agradeço a Deus porque eu posso olhar para as Escrituras Sagradas e ver um cenário como esse. E aprender coisas extraordinárias para a vida da gente. Eu te louvo, ó Deus, porque a tua palavra tem testemunhos do teu poder. E ela nos ensina, Pai, como que nós devemos reagir à nossa vida, à nossa fé e tudo que nós vivemos ao longo da nossa história. Eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, pela misericórdia do Senhor, pela graça do Senhor, que possamos extrair daqui encorajamento e exortação para as nossas vidas. Em nome do poderoso Jesus é que nós oramos, hoje e sempre. Amém. Queridos, eu quero te convidar a olhar para essa história. Eu tenho certeza que todos que estão aqui presentes nessa noite conhecem essa história. Naturalmente, muitas pessoas já leram esse texto. Muitas pessoas, quando leem esse texto, também fixam seus olhos justamente na luta entre Davi e Golias. E isso, para você ver como isso é forte entre nós, como nossos olhares vão para a luta entre Davi e Golias, é que nós temos várias encenações na igreja sobre isso. Nós temos aniversários, como foi do filho do Vitor, né? Davi e Golias, como foi a encenação no dia 1º de maio. O Vitor era o Golias, a despeito de não ter 2,90 m, né? Mas para o filho dele ele é um gigante. Né? E ele estava lá como Golias, e o filhinho dele tacando pedra nele, que no final das contas foi com um pedaço de pau e tacou nele. Né? E funcionou, e o pai caiu, o pai sempre cai, aquela coisa toda. A gente vê isso nos jargões, quando nós temos pesos diferentes na balança da justiça. Então, quando tem uma coisa muito grande, né, e a outra pequenininha, você pensa, lá vai o Golias lutando, o Davi e o Golias naquela expressão. Né? Você que gosta de torcer para time de futebol sempre pensa isso quando seu time vai jogar contra o Flamengo. Né? Lá vai o Golias, né? O Flamengo, grandão, malvadão, poderosão, e o meu time pequenininho. Né? E por aí vai. Mas será que essa história é sobre isso? Será que essa história é sobre como Davi venceu Golias com 5 pedras? Se for sobre isso, se essa história for para mostrar para nós que um guerreiro pequenininho ganhou um guerreiro grandão, pegando 5 pedras de rio, se for esse o sentido dessa história, então eu vou convidar você a pegar o seu alforje e eu vou dar a você 5 pedras para você derrotar o gigante da sua vida. Se for sobre isso. Mas essa história não é sobre isso. Essa história não é a narrativa sobre Davi e Golias. Ela é uma narrativa de contrastes, mas não entre Davi e Golias. O que está em questão aqui é
o quanto eu confio em Deus e o quanto eu não confio em Deus. Esse é o contraste apresentado aqui. O livro de Samuel, assim como o livro de Juízes, que nós estamos estudando aqui às quintas-feiras, são livros deuteronomistas, ou seja, eles estão vinculados a algumas questões importantes do livro de Deuteronômio, e não só em Deuteronômio, mas em Êxodo, em Levítico, ou seja, no Pentateuco. Então, para a gente entender histórias como essas, muitas vezes nós vamos ter que olhar para trás para esses livros, que não é o caso que a gente vai fazer aqui, porque a gente não está numa exposição no teor da palavra. Mas eles nos mostram, esses livros nos mostram os resultados de escolhermos entre Deus e os ídolos, entre confiar em Deus ou confiar na nossa própria capacidade de luta. E essa dinâmica, ela não é apresentada pelo contraste entre Davi e Golias, mas entre o contraste que existe entre Davi e Saul. Não é entre Davi e Golias. A questão não é isso. Apesar do escritor ter detalhado tanto o Golias, o contraste não é esse. Os nossos olhos têm que ir para as reações entre Saul e Davi. Então, é essa dinâmica que vai ser apresentada para nós. São dois homens, dois servos do mesmo Deus, com inimigos em comum, mas com respostas diferentes aos mesmos problemas. Golias entra aqui como a representação de um poder tirano, um poder que escraviza pessoas, um poder que rouba a liberdade das pessoas, que tira a alegria das pessoas, que coloca medo no coração das pessoas, que aprisiona a mente, que aprisiona a vida. O espírito de Golias é o espírito do Satanás, é o mesmo espírito. O adversário da igreja, o inimigo de Deus, é o mesmo espírito que está nesse homem, ele está ali representando isso. Mas o grande contraste não é entre Davi e Golias, mas são as respostas que estão sendo dadas a dois homens, a partir de dois homens, Saul e Davi. Golias, esse espírito de Golias sempre vai estar lá. Ele sempre vai estar desafiando a sua fé. Ele sempre estará desafiando a sua coragem. Ele sempre estará questionando o seu conhecimento sobre Deus. O espírito de Golias, ele vai estar sempre na linha de batalha das suas guerras diárias, desafiando você a colocar em prática aquilo que você aprendeu na escola bíblica dominical. Ele vai estar sempre batendo na sua porta, quando você estiver de joelho no chão, ali, Senhor, eu estou me sentindo fraco, eu estou me sentindo impotente. Ele vai estar ali desafiando você. Ué, você confia ou não confia no teu Deus? Ele vai estar sempre batendo na tua porta todas as vezes que você estiver enfrentando perigos e guerras espirituais, e ele vai estar dizendo para você, mas e as coisas que você ouve na igreja? E o teu Deus? Não é aí que ele tem que entrar? Ele vai estar sempre desafiando você a crer ou não crer nas Escrituras Sagradas como palavra de Deus inerrante, infalível, que é poder para a nossa vida, que é regra de prática para a nossa vida. Esse Espírito vai estar sempre desafiando a gente a fazer essas coisas. Ele sempre vai estar lá. A questão é como nós reagimos a esses desafios. Saul respondeu de um jeito e Davi respondeu de outro. E é isso que eu queria pensar um pouquinho com vocês nessa noite. Uma pergunta, ela vai tramitar no nosso pensamento. Uma afirmação, uma pergunta, uma interrogação. De que vale a gente ter um Deus tão grande assim? De que vale eu e você termos um Deus tão grande assim? O que isso valeu para Saul? Ele tem um Deus do tamanho do Deus do povo de Israel nessa hora de enfrentar Golias. O que valeu isso para o próprio Davi? Então, a pergunta que a gente faz nessa noite é: do que vale ter um Deus tão grande assim como o nosso Deus? E a primeira coisa que eu quero pensar aqui nessa noite, o primeiro olhar que eu quero levar você até aqui nessa noite, é a respeito da vergonha que o povo de Israel está passando. Primeiro, eu gostaria de ressaltar isso, a vergonha de Israel. Um povo que foi escolhido para mediar. Um povo que foi escolhido para representar Deus.
um povo que foi escolhido para abençoar nações, um povo que foi escolhido para fazer Deus conhecido no mundo habitado da sua época. Esse é o povo de Israel. E as escolhas de Israel sempre foram uma tensão no Antigo Testamento. A gente pode ver a origem disso no livro de Juízes, que nós estamos estudando aqui nas quintas-feiras. O livro de Josué, que vem antes de Juízes, ele mostra para a gente as vitórias, as conquistas dessa gente quando eles decidiram caminhar com o Senhor. Então, lá em Josué, logo nos primeiros capítulos de Josué, Josué com muito medo, não é? Ele estava vivendo um momento da vida dele até estranho, porque ele era seminarista de uma igreja de 6 milhões de membros, e o pastor Moisés havia morrido. E além do pastor Moisés morrer, eu ouvi essa frase muito interessante, o cara questionando isso, e ele falou assim, ninguém sabia onde estava o corpo. Então pode ter havido aquela suspeita, será que o seminarista matou o pastor para ficar com a igreja? Não é? Cadê o corpo do pastor? Ele não aparece. Não é? Então ele vive essa tensão, Josué vive essa tensão, e Deus encoraja ele, dizendo, olha, não te mandei eu, foi eu que te levantei, cara. Levanta a tua cabeça, tenha coragem, vai em frente, eu estou contigo. Você só não pode se desviar nem para a esquerda nem para a direita. Não é? Você tem que se manter firme na minha direção, nos meus mandamentos, medita na minha palavra dia e noite, que aí você não vai errar. Josué ouviu aquilo, pegou aquilo como uma palavra de Deus para a vida dele e entrou na terra prometida. E a gente vê que o livro de Josué é o livro das vitórias. O povo conquistando, o povo entrando, o povo ganhando com toque de trombeta. Você já viu isso? Você chegar na beira de uma cidade fortificada e você tomar essa cidade, porque você deu 7 voltas em volta da cidade, tocou a trombeta no 7º dia, gente. Se essa moda pega, você já imaginou como é que ia ficar as coisas? Mas eles venceram, Deus estava mostrando, olha, não é pela força de vocês, não é pelo poder de vocês, é pelo meu. E o povo comprou essa visão. Mas quando você chega lá em Juízes, logo na abertura do livro de Juízes, o narrador fala que ali estava uma geração que não conhecia o Senhor e não conhecia as suas obras. E o livro de Juízes, então, vem mostrar para a gente uma série de derrotas, decadências e vergonha que o povo de Israel começou a passar quando eles decidiram não viver mais debaixo da influência do Deus de Israel. Porque essa frase, não conhecia o Senhor, não quer dizer que eles nunca ouviram falar de Deus. Pelo contrário, no capítulo 6 de Juízes, Gideão, ele reivindica isso. Quando o anjo aparece a ele e diz assim, guerreiro poderoso, eu estou contigo, vai nessa tua força. Gideão fala assim, mas Senhor, se o Senhor está conosco, por que nós estamos vivendo isso? Por que não acontece com a gente as coisas que nós ouvimos dos nossos antepassados? A libertação do Egito, passar pelo Mar Vermelho, as vitórias que teve lá com Josué, por que não está acontecendo com a gente? Então, eles sabiam sobre o Senhor. E quando o escritor de Juízes fala que era uma geração que não conhecia o Senhor, era uma geração que passaram a ter escolhas, decisões, direções na sua vida, mas a palavra do Senhor não tinha influência mais sobre eles. Contextualizando, é como se as suas decisões, ou as decisões dos seus filhos, dos seus netos, não tivesse debaixo da influência do Evangelho do Senhor Jesus. Se você fizesse a sua escolha sem consultar a palavra de Deus, sem consultar a obra do Senhor, sem consultar a vontade do Senhor, foi isso que o povo de Israel fez. E ele foi fazendo escolhas, e o resultado disso foi uma catástrofe. Diante disso, muitos povos se levantaram contra Israel, oprimiam Israel, e um deles foram os filisteus. O filisteu era aquele meio de tabela do Campeonato Brasileiro. Aqueles times que ficam no meio, enrustido, que tira a força da gente, que vai ali o tempo todo minando. Os filisteus eram um povo chato, resistente, persistente, atormentador. E agora eles tinham uma vantagem sobre Israel. Eles tinham um guerreiro muito forte, muito bem preparado, um homem grande, um homem habilidoso. E o escritor de 1 Samuel faz questão de detalhar tudo. Olha como ele é grande. Ele tem 2,90 metros.
Ele é um camarada que só a ponta da lança do cara pesa 7,2 kg. Ele quer detalhar. Ele leva uma coisa sobre o corpo que pesa 60 quilos. Então, é um cara extraordinário, é um homem grande, é uma força bruta, é um homem invencível aos olhos humanos. O narrador quer deixar isso claro para a gente. Porque Deus é que vai vencer esse homem, não Davi. Lembra quando nós estudamos a história de Abraão, quem acompanhou isso? Que Abraão ele vai lutar contra 5 reis poderosos, fortes, com guerreiros enormes, grandes, numerosos. E ele vai de encontro a essa aliança mundial ali naquela época, né? Então ali nós temos uma guerra mundial, a primeira grande guerra mundial aconteceu nos tempos de Abraão, né? E ele sai em combate com 300 homens. E ele vence toda essa aliança de reis, porque a força não é de Abraão, a força é de Deus. Então eles tinham uma vantagem, e nós temos razões para acreditar que esse cara era grandão mesmo. Quer ver? Eu vou provar para você biblicamente. Olha lá em Josué capítulo 11, verso 22, o Emanuel vai colocar para a gente. Olha só, que a possibilidade de realmente a gente estar com um cara grandão. Tem gente que fala assim, não, ele não era grandão, era um homem de 2 metros. Não, ele pode ter sido exatamente esse homem grandão, fortão. Né? Em Josué 11, 22, diz assim, ó, nenhum Enaquim, a palavra Enaquim, ela traz a ideia justamente de homens grandes. Era uma tribo de homens grandes. E ele diz assim, ó, nenhum Enaquim foi deixado vivo no território israelita, somente em Gaza, e aonde? E da onde que vem esse Golias? De Gate. Olha só. Então, quem é o Golias? Ele faz parte de um grupo de pessoas grandonas que Josué não passou o cerol na época. Ele deixou alguns Enaquins para trás. E um deles está agora atormentando aí na porta do povo de Israel. Tá? Então, esse inimigo de Israel, ele todos os dias mostra a Israel a sua vergonha, a sua fraqueza, a sua falta de confiança. Principalmente se nós lembrarmos de como Saul foi escolhido. Isso passa despercebido, gente. Olha que coisa louca. Coloca para nós aí, Emanuel, capítulo 9 de 1 Samuel. Foi quando o primeiro rei de Israel, Saul, foi levantado. Olha só, havia um homem de Benjamim. O que ele era? Rico. O que ele era? Influente. Chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeró, bisneto de Becorate, trineto de Áfia. Muita gente, né? Agora olha o verso 2. Ele tinha um filho chamado Saul. Ele era jovem de quê? Boa aparência, sem igual entre os israelitas, e ele era o quê? Mais alto do que todo mundo. Os maiores de Israel batiam onde? Era um cara grandão também. Era um cara forte. O cara era bonito, o cara era grande e o cara era rico. Esse cara tem que ser o nosso rei. Ninguém vai se opor contra nós se nós tivermos um rei com essas características. Imagina, o cara passa no meio do povo, ele grandão, bonitão e ricão. Quem vai se levantar contra um homem desse? Você vê que na gênese da escolha de Israel está o materialismo. Na gênese da escolha de Israel está aquilo que o homem pode ver, mas não o que Deus revela. E aí, se você pensar no chamado de Davi, quando diante de Samuel passa homens grandes, porque, ora, o rei é grande, então tem que passar homens grandes. E Deus diz para Samuel, mas Deus não vê como o homem vê. Deus vê o coração, ele é diferente. O olhar de Deus é diferente. Ele não olha para o mais bonito, ele não olha para o maior, ele não olha para aquele que tem mais habilidades, ele olha para aquele que tem o coração quebrantado. É esse que Deus olha. Deus não busca necessariamente o mais inteligente, o mais provido de forças. Pelo contrário, ele olha aquele que vai viver na dependência dele.
É esse que ele chama. Deus não chama o sujeito que vai chegar aqui, abrir a Bíblia e vai pregar um sermão que você vai sair daqui. Ora, que sermão bacana, e você vai bater nas costas dele ali na porta e ele vai dizer assim, olha, você gostou? Que bacana. Não, Deus vai chamar aquele cara que sai daqui e vai dizer para si mesmo, nossa, eu acho que hoje eu não cumpri a missão. Olha, eu acho que hoje eu falei as maiores bobagens da vida, mas Deus pegou aquelas bobagens que ele acha que falou e aplicou no coração das pessoas. Porque a força vem dele, não nossa. É de Deus. Israel escolheu um rei bonito, grande e rico, e com esse homem ao nosso lado, ninguém poderia nos derrotar, mas a vergonha veio. A vergonha veio. Israel e Saul iriam aprender o problema de se confiar em força terrena. Presta atenção, se você confiar no dinheiro, sempre haverá alguém que tem mais do que você. Se você confiar na sua inteligência, sempre vai se levantar um que sabe mais do que você. Se você confiar na sua força, sempre haverá um que é mais forte do que você. Nós precisamos aprender, em situações extremas como essa, invocar o nome do nosso Deus. Se você pegar 1 Samuel capítulo 8, verso 20, você vai ver que o candidato para essa batalha é o bonitão, o ricão, o famosão, o fortão do Saul. Seremos como todas as outras nações, um rei nos governará, ele sairá à nossa frente para as batalhas, para combater as nossas batalhas. Mas em 1 Samuel 17, 11, diz que quando Saul chegou e viu Golias, ele fugiu de medo. A vergonha do povo. E o que falar dos soldados, não é? Como Abner, como Jonatas e os valentes, o que falar dessa gente? Todos eles fugiram de medo diante daquele Golias. Mas Saul e seus exércitos fizeram isso porque não confiavam no Senhor. O rei de Israel, um homem alto, belo, rico, estava com medo de uma ameaça. E aí a pergunta vem, o que vale ter um Deus tão grande assim, se você não confia nele? Entende isso? O que vale você ter um Deus tão poderoso, um Deus que abre mar vermelho, um Deus que multiplica pães, um Deus que faz coisas incríveis, se quando os desafios batem na sua porta, não faz nenhum sentido para você ter esse Deus. Já pensou nisso? O que vale ter um Deus tão poderoso se quando você enfrenta uma dificuldade, você não acredita que Deus pode vencer no seu lugar? Do que vale ter um Deus tão grande se quando você passa por uma decepção, você se sente abandonado? Do que vale ter esse Deus tão grande assim, se você não conta com Ele nas suas batalhas? Não deixe, preste atenção, não deixe que os seus problemas, que as suas dificuldades, que as suas lutas envergonhem a sua fé. Levanta a tua cabeça, porque tu tens um Deus poderoso, forte e grandão, amém? Não é o tanto da sua habilidade, não é sobre você, é sobre a glória dele, não é sobre a exaltação do seu nome, é sobre a exaltação do nome dele. Agora a gente vai olhar para o fracasso de Israel. Primeiro a gente olhou para a vergonha, agora a gente vai olhar para o fracasso. Veja bem, Israel fracassou em confiar. Ele fracassou em pôr em prática a fé no Deus vivo. Ele fracassou como povo de Deus. Durante 40 anos, Israel foi desafiado a confiar em Deus no deserto. Durante 40 dias, Jesus foi tentado a não confiar em Deus no deserto. E durante 40 dias, Golias desafiou o povo de Israel a confiar no Senhor. 40 dias aquele homem indo ali, todo dia, mostrando a vergonha daquela gente e mostrando o fracasso. E é nessa tensão entre confiar e não confiar que surge o pequeno Davi. Ao contrário de Saul, ele é um cara pequeno, sem referência e sem uma aparência que pudesse impressionar. É diferente, ele é o contraste de Saul, gente. Por isso que eu disse para você que o contraste não é entre Davi e Golias. O contraste é entre Davi e Saul. São pessoas diferentes, com porte físico diferente, tudo diferente e com coração diferente também. E
nesse momento, o escritor ele faz questão de detalhar Golias para que a gente possa perceber que a nossa força ela não vem de nós, ela vem de Deus. Porque quem vai vencer Golias é um cara que está na outra ponta de Saul. É um cara completamente diferente. O soldado, o cara que deveria ir é Saul, porque ele é grande, ele é forte, ele é o cara. E Davi não, nem os parentes de Davi acreditam nele, gente. Está fazendo o que aqui, moleque? Eu estou aqui para ver a zumba que está acontecendo aqui, né? Qual que é o adolescente que vai perder um barato desse, gente? Chegar na guerra, na hora que o cara se apresenta, estou aqui, todo mundo quer ver aquilo, e Davi também, né? Assim como Golias, Satanás usa diversos meios para desafiar a sua fé. O mundo faz questão de provar a nossa teoria sobre Deus, sobre perdão, sobre amor, sobre santidade, sobre relacionamentos. E às vezes os nossos familiares, aqui bem representados pelos irmãos de Davi, também nos pedem conta das nossas crenças, não é? E essas cobranças acontecem, em muitos casos, quando nós menos pensamos. Você já imaginou que Davi pudesse passar na cabeça dele que naquele dia ele ia sair, que ia enfrentar isso tudo? Se ele soubesse, será que ele ia, gente? Será que se o pai dele falasse assim, olha, meu filho, você vai chegar lá com esses queijos, você vai chegar lá com essas coisas. E quando você chegar lá, eu fiquei sabendo que tem um cara grandão lá que vai se apresentar para envergonhar Israel. E você vai fazer o seguinte, você vai entrar na frente e vai lutar com esse cara. Será que esse garoto ia? Ele não está imaginando o que vai acontecer com ele, né? E são nesses momentos que nós não estamos imaginando nada que vem o caos, vem a dúvida e vem as incertezas. Mas olha só, preste atenção numa coisa, são em momentos de caos, de dúvidas e de incertezas que nós temos as maiores oportunidades para apresentarmos ao mundo que nós temos um Deus poderoso, maravilhoso e majestoso. É nesse momento, um Deus que está aliançado com o teu povo, um Deus que faz parte da história do seu povo. Então, do que vale ter um Deus tão grande assim, se você fracassa na exposição da sua fé? Por trás de Golias estava o mesmo diabo que faz guerra espiritual com os crentes hoje. A pergunta é sempre a mesma. Você realmente confia num Deus amoroso, num Deus de poder e num Deus de graça? Presta atenção, gente. O teste de fé não é um teste de palavras. O teste da nossa fé não é sobre o que falamos. O teste da nossa fé, ele vem mediante as ações que nós precisamos ter quando nós estamos vivendo situações catastróficas como essa na nossa vida. Às vezes é um problema familiar, às vezes é um problema com o marido, com o filho, com o trabalho, com saúde. Como é que a gente responde isso? É aí que vem o teste da nossa fé. E nesse momento a pergunta que vem é, nós agimos como quem conhece e serve um Deus que é maior do que qualquer outro poder, um Salvador que está pronto a salvar a vida da gente dos maiores perigos da nossa vida. É a Ele que nós servimos, nós acreditamos nisso. Se nós perguntássemos, se eu perguntar para você assim, qual é a pior coisa que você pode acontecer na sua vida, qual é o maior inimigo que você tem para enfrentar nessa vida, talvez você dissesse assim, pastor, o meu maior problema, o meu maior perigo é morrer. E realmente, né? O que é que de pior pode acontecer contigo? Morrer. E o que é que a Bíblia diz a respeito do crente com a morte? Nós já vencemos ela. É o último inimigo. É o último aguilhão. E sabe como é que nós vamos vencer esse negócio aí? O dia que a gente morrer e acontecer com o crente, a mesma coisa que aconteceu com Jesus Cristo, ele vai ressuscitar para viver eternamente com seu Deus. Nesse dia nós vamos falar, cadê você, morte? Mostra essa tua cara para a gente. Por isso que eu já disse aqui algumas vezes, o dia mais glorioso da vida de um crente. O dia mais estrondoso, o dia que ele devia soltar fogos para todo o tempo. Para todo mundo ver. Qual que é o dia, irmãos? O dia da morte dele, que é o dia que ele vai se reencontrar com seu Deus. O dia que realmente ele vai sair dessa cápsula de pecado. E realmente agora ele vai viver o que é vida, segundo as Escrituras. Não é? Então, essa pergunta foi respondida por Saul e pelo seu exército por meio do seu fracasso de enfrentar Golias.
assim como ela é respondida por todo cristão hoje em suas ações diárias, em suas respostas às ameaças e tentações sobre a sua vida. Como que você responde isso? E aí vem aquela pergunta: do que vale ter um Deus tão grande assim, se no momento do exercício da sua fé nele, você fracassa? Do que vale ter esse Deus todo, gente? Viu, Tônia? Do que vale ter tudo isso, se não está aqui? É mais ou menos assim, não é, gente? Do que vale, né, Lucas? Se você não está aqui. Do que vale ter esse Deus todo, se eu fracasso em crer, se eu fracasso em confiar? Do que vale? Agora a gente vai olhar para a resposta de quem confia. A gente já está caminhando quase para o final, tá? Nós vamos falar da resposta de quem confia. A resposta de Davi é a resposta da fé. É a resposta da ousadia, é a resposta de quem confia no Deus que ele serve, é a resposta que divide a fronteira entre a teoria e a prática, é a resposta entre a fé teórica e a fé que responde no meio da guerra. Davi se aproxima do campamento de Golias no momento em que ele faz, como tem feito todos os dias, o seu desafio diário. Ele não ia perder essa, ele é atrevido. Quando ele viu aquele movimento, você imagina o movimento que devia estar acontecendo ali? Ele chegou lá com os negocinhos dele, com queijinho, com uns grãozinhos tostados e tal. Quando ele bate o pé naquele acampamento, ele começa a ver aquele movimento. O povo de Israel botando fila, o outro também botando fila, e aquela coisa um de frente para o outro. Isso era um costume antigo de guerra. Né? Vamos evitar a guerra, vamos evitar muitas mortes? Vamos. Levanta um guerreiro do seu, vamos levantar um guerreiro do meu aqui. Se vencer, quem vencer ganhou a batalha. Beleza? Beleza. Davi vai lá quietinho ver aquilo. Opa! Não vou perder essa. Nesse momento, ele ouve o desafio. E ele não só ouve o desafio, como ele testemunha a reação do povo de Deus quando viu esse homem. Então o texto diz assim: Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos. Ele correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. Davi ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com medo. Ele presenciou tudo isso. Ele ouviu o desafio e ele viu a reação das pessoas. Todo mundo correu. A vergonha do povo estava exposta. O fracasso do povo de Deus em confiar nesse Deus vivo estava exposto. E Davi percebeu tudo isso. E além de perceber essas coisas, ele ouve uma outra coisa estranha. Uma proposta do rei Saul. Os israelitas diziam entre si: vocês não viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei vai dar grandes riquezas a quem matar ele. E também dará sua filha em casamento e vai isentar de impostos a família dele, a do pai dele, de todo mundo. Eu não sei se esse homem ia desfrutar disso. Porque ninguém se encorajou. Não é? Parece uma proposta boa, mas ela reflete a materialidade do pensamento do povo de Israel. Qual que é o teu incentivo? É aquilo que você pode obter materialmente? É isso? Qual que é o incentivo? Saul estava incentivando alguém a arriscar a sua vida através de incentivos temporais. Aí vem a resposta de Davi. Olha a resposta da fé. Davi perguntou aos soldados que ali estavam ao seu lado: o que vai receber o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? O que vocês estão dizendo aí? O rei vai dar o quê? Ele vai dar terra, ele vai dar dinheiro, é isso? E ninguém está motivado? Vamos olhar a cena por um outro lado, disse Davi, né? Entre aspas. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Esse é o incentivo. Quem é esse homem? É como se Davi estivesse dizendo: peraí, gente, esse aqui é o incentivo. Vocês acham que o incentivo é o quê? É o que Saul está botando para a gente? É isso? É sobre isso? Vocês estão olhando a situação na perspectiva errada. Ele é só um filisteu desprovido da unção do Deus vivo. Nós somos o povo da promessa.
O que vale ter um Deus tão grande assim se eu vou para a luta baseado no que Ele está me dando? Não é isso, não é sobre isso. É sobre o Deus vivo. É sobre ser povo de Deus. Então, do que vale ter um Deus tão grande assim, se eu só consigo ver o mundo com olhos materiais? Do que vale ter um Deus tão grande assim, se os meus incentivos à fé são materiais? Eu busco a Deus por aquilo que Ele pode me dar e não por quem Ele é. Então, nos momentos mais difíceis da nossa vida, se não houver o incentivo da cura, o incentivo da resolução dos problemas, então eu começo a desfalecer na minha fé. Do que vale ter um Deus tão grande assim, se eu, quando as dificuldades batem na minha porta, eu resolvo meus problemas com recursos temporais, a minha sabedoria, os meus recursos, a minha força. Independentemente do quanto você afirma que crê em Deus, preste atenção nisso. Se, independente do quanto você afirma crer em Deus, se raramente a gente responde às coisas da vida com base nas verdades reveladas nas Escrituras, no poder de Deus aqui revelado, na obra de Cristo aqui revelado, na confiança plena em Deus, se a gente não age dessa forma, ou age dessa forma muito raramente, nós vamos mostrar ao mundo que os recursos seculares exercem mais influência sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, do que aquilo que é revelado de Deus nas Escrituras. Deu para entender isso aí? Se diante das suas batalhas espirituais você reage de forma materialista e raramente escriturística, você vai estar mostrando para todo mundo ao seu lado que os recursos da vida, as suas habilidades, o seu dinheiro, a sua força, a sua raiz, a sua saúde, essas coisas exercem sobre você maior influência, maior poder do que aquilo que é revelado de Deus na Escritura Sagrada, que diz para mim que eu tenho que confiar num Deus vivo, poderoso, grandão, um Deus que faz coisas maravilhosas, um Deus que está pactuado com o seu povo, um Deus que salva, um Deus que faz coisas que ninguém mais pode fazer. É nesse Deus que nós temos que buscar a nossa confiança e a nossa fé. Então, responda aos seus desafios, às suas responsabilidades, às suas lutas, às suas crises, com base na confiança no Deus vivo, porque é assim que Davi está fazendo, em contraste com Saul. O que Saul está fazendo? Não, vai lá, luta com um cara lá que eu vou te dar um violão novo. Vai lá, luta com um cara lá que eu vou pagar um restaurante japa para você. Vai lá, resolve esse problema aí que vai dar tudo. Não, não é assim. Davi fala, opa, vamos em nome do Deus vivo, a gente não tem nada. Não tem aparência, só vou pegar 5 pedrinhas ali e vou tacar para ver se rola, entendeu? Mas a gente não tem nada, mas a gente vai no poder do Deus vivo, é isso. Do que vale ter um Deus tão grande assim, se você tenta se livrar dos Golias com a sua própria força? O seu Deus, ele é vivo, e você precisa crer nisso. Entende isso? O seu Deus é vivo, e você precisa crer nisso. Isso precisa estar na sua mente e no seu coração. Para a gente caminhar para a conclusão, eu tenho mais um 4º ponto que eu quero que você olhe junto comigo. A luta de Davi baseada na fé do Deus vivo. Eu quero terminar essa reflexão encorajando você a lutar com fé, a enfrentar os desafios com a coragem e a fé do rei Davi, e não com a fraqueza de Saul. Davi enfrentou com coragem, com fé e com ousadia. Saul, o grandão, o bonitão, o ricão, o cheio de habilidades, ele enfrenta esse desafio com medo, apavorado, com recursos materiais. Saul era grande, bonito e rico, mas nada disso serviu na hora de enfrentar Golias. Davi era pequeno, pobre, frágil, mas confiava no Senhor. 5 pedras de rio não são capazes de matar um homem com preparo de Golias. Não vai. Não vai rolar, gente. Se fosse um revólver, ainda ia. Agora, 5 pedras de rio, não vai.
E por que 5 pedras com um homem que tem... Você já viu o que é uma lançadeira de tiar? A espada desse homem, acho que se a gente pegar essa parada aqui e esticar, devia ser maior do que isso, gente. O escritor faz questão de detalhar o quão mortal era Golias. Ele era um guerreiro mortal, habilidoso, letal. Mas quando Deus pega nas nossas mãos, 5 pedrinhas viram mísseis Tomahawk, letais e mortais. É isso que Deus faz. Ele pega aquele pouquinho que a gente tem e transforma em algo poderoso. Ele pega o pouquinho da fé que a gente tem e transforma ela numa coisa grandona. Ele pega o pouquinho que a gente tem e aplica na nossa vida de forma grande. Então, um cajado na minha mão é um pedaço de pau, mas quando Deus entra na história, esse cajado abre o mar vermelho. 5 pedrinhas na minha mão não serve para nada, mas se Deus entra na história, tudo muda. A minha fé, às vezes, é pequenininha, o meu coração é frágil, eu me acho impotente, talvez eu pense, eu não consigo fazer nada nessa vida, pastor, eu tenho tantos desafios. Realmente, a gente não é nada. Mas quando Deus entra na história, parece que a gente fica grande, porque não é sobre nós, é sobre Ele. E sabe quais são as pedrinhas que nós temos hoje? São as verdades reveladas no Evangelho. Então, quando você se apropriar disso, você vai enfrentar seus desafios com fé e com confiança. Deixa eu ler um texto para você, para a gente finalizar, que está lá em Efésios capítulo 1, verso 18. O Emanuel vai colocar ali para a gente. Eu quero destacar uma coisinha só nesse texto para você. Isso é a oração do apóstolo Paulo pela igreja de Éfeso. A gente fechou hoje um estudo, sei lá quantas mensagens sobre essa carta. Fechamos hoje de manhã. Então você sabe do que ele está falando aí. Ele está na primeira parte da carta que ele está falando sobre a igreja, teologia da igreja. E ele diz, eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Para quê? Para que vocês conheçam a esperança para a qual ele chamou vocês. Tá? Pedindo que a gente olhe para o futuro. As riquezas da sua gloriosa herança nos santos, olhar para o futuro, vida eterna, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco. É aí. Está vendo essa palavra aí, seu poder para conosco? Esse poder aí, quando a gente vai estudar o texto e o teor da palavra, é a mesma palavra que foi usada para falar da ressurreição de Cristo. Você sabe o que isso significa? Que está à disposição dos crentes em Cristo Jesus o mesmo poder que ressuscitou Jesus. É muita coisa. É muita coisa. Então, o que você precisa fazer? Você precisa pegar, se apropriar disso, viver isso com fé e aplicar isso no seu dia a dia. Quando você pensa nas suas adversidades, nos problemas que você tem que enfrentar e te dá aquela depressão, você fala, ai Senhor, eu não vou conseguir nem sair da cama. Nossa, um poder que ressuscitou Jesus não vai me ressuscitar dessa cama? Vai levantar minha cabeça? Vai com fé, com 5 pedrinhas, vai. Porque não é sobre nós, é sobre Deus se manifestando através da sua vida. As incertezas da sua vida, o caos da sua vida, todas as tribulações da sua vida, são grandes oportunidades para Deus se manifestar e mostrar a sua glória. Amém? Eu vou ver se domingo que vem eu pego do 31 para diante e a gente tenta extrair mais alguma coisa dentro desse tema, do que vale um Deus tão grande assim. Por ora, pega essa palavra e pede a Deus, Senhor, eu quero me fortificar nesse negócio. Eu quero crescer nisso, na fé e na confiança no Senhor. Vamos ficar de pé, vamos adorar o nosso Deus. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver.
quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor, exaltado, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrame teu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrame teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Amém. Vamos fazer uma coisa que a gente não gosta de fazer, Lucas? Vamos fazer um negócio que a gente não gosta de fazer? Você vai dizer assim para a pessoa que está do teu lado, ó, do que vale ter um Deus tão grande assim? Desafia ele aí, encoraja ele. Do que vale ter um Deus tão grande assim? Vamos crer, vamos confiar, vamos caminhar com esse Deus poderoso. Dá um abraço na pessoa que está do teu lado, convida ela para tomar um chocolate, é 0800. Deus abençoe a sua vida. Eu quero te ver.